Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E vamos curtir o vídeo, meninas, vamos curtir o vídeo. Essa é a melhor forma que vocês têm de ajudar o canal a crescer, tá? Esse é o pagamento pelas aulas. Vamos pagar a professora. Vamos curtir o vídeo, vamos curtir essa bagaça. Vamos lá. Então, nós vamos fazer hoje um barrado de pano de prato. Fazendo pano de prato, tá? Então, esse é um canal para iniciantes. Tem muita gente aí fazendo pano de prato também. E ele agrega muito valor e ajuda muito na renda familiar, tá? Então, nós vamos fazer hoje, esse barradinho de pano de prato aqui. Olha que gracinha. É o pano de prato da Joaninha, Super bonitinho, né? Ele tem embaixo um babado com bordado inglês. E aqui as joaninhas, lindas e bonitas, tá? Tem muita gente que já tem esse molde, tá? Porque esse molde não é um molde novo, não. É um molde que eu já dei há algum tempo. E ele tem na internet também. Eu espero que vocês façam. O passo a passo está bem detalhado, bem gostosinho de acompanhar. Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem também. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Grande beijo no coração de todas. As meninas que já estão na idade da vacina, vamos vacinar, meninas. Vamos nos proteger. Nos protegendo, a gente está protegendo também os nossos filhos, os nossos netos, tá? Um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Para fazer esse nosso pano de prato, esse nosso barrado, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Tem 3 formas de você comprar o seu tecido para pano de prato. Primeiro jeito é você comprar aquele saco de sacaria que geralmente a gente faz pano de chão. Ele vai vir em formato de saco. Você vai desfazer a bainha numa lateral e embaixo vai abrir e dividir ao meio, você vai ter 2 panos de prato. Nesse caso, se você for comprar, procure uns sacos com a trama mais fechada, tá? A outra forma é você comprar numa sacaria o seu tecido de pano de prato já embainhado e ele branquinho. Tem várias cores, na verdade, né? Mas ele sem desenho. E a outra forma é comprar a metro, tá? De qualquer forma, nos 3, você procura o que tem a trama mais fechada, tá vendo aqui? Independente da marca, independente da fabricação. O meu é o Santa Margarida, que eu gosto de utilizar e eu acho ele fácil na minha região. Se você não acha esse tipo de tecido fácil na sua região, você procura um tecido, você pega ele, você vai ver a trama bem fechadinha. O que faz a trama ser bem fechadinha? A trama fechada é uma garantia de que o encolhimento vai ser pouquíssimo, tá? Então, o ideal é a trama fechada. E a trama fechada também ajuda a absorção da água, porque pano de prato é utilizado para secar, né? Quando a pessoa fala assim, é pezinho de galinha, eu não sei se dá para vocês verem, mas o tecido tem uma textura. É como se várias galinhas minúsculas tivessem pisoteado a trama. Ele tem uma texturazinha. Esse tipo de tecido, quando você vê, você vai identificar, ele absorve mais a água. Geralmente a cliente gosta mais, tá? Então é assim. Eu corto, faço bainha nas 2 laterais. E nessas outras 2, eu faço o barrado.
Tem gente que faz barrado numa lateral só. Eu faço barrado nas duas laterais. Eu faço um barrado que eu chamo barrado principal. Ele é um barrado mais decorativo para enfeitar. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo secundário, que é um barrado mais estreito, que tem um elozinho de tecido, que ele é útil na cozinha, porque a dona de casa vai pendurar. Então, o pano de prato não vai ficar jogado em qualquer lugar. Se ela tiver um ganchinho, um preguinho ou um puxador de armário, ela vai poder pendurar o pano de prato dela, tá? Esse barradinho aqui e esse tipo de bainha são características do meu pano de prato, que agregam valor ao pano de prato. Eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu falo 3 dicas de 3 tipos de acabamento para o pano de prato que vai agregar valor. Uma dessas 3 dicas é essas duas aqui, ó, é a bainha bem fininha e o barrado secundário. Nessa aula vocês vão aprender a fazer isso em detalhes e ainda vão aprender a fazer a customização do tecido. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima. Hoje nós vamos fazer só o barrado. Para fazer o barrado principal, nós vamos precisar sim. Esse barrado principal que nós vamos fazer, ele vai ter um babado embaixo. Nós vamos utilizar um passa-fita e ele vai ser assim, ó. Ele vai ser de 2 cores, tá? É muito importante, na hora que você vai fazer o seu barrado, você combinar as cores. E nem sempre combinar as cores é colocar todas as cores, os acessórios tudo da mesma cor. Às vezes é dar um destaque com uma cor que seja diferente, como é esse caso aqui, ó. Eu tenho 2 tecidos, um são cerejas vermelhas e outro são marronzinho e tem uns grãos de café, tá? E eu vou utilizar esses 2 tecidos. Como eu estou utilizando esses 2 tecidos, o meu babado vai ser aqui, ó, esse marronzinho aqui, tá? Ó, o meu babado vai ser no marrom, que aí vai ficar o marrom, o estampado vermelhinho e o marrom babado, tá? Para complementar o babado, bordado inglês. Para complementar esse barradinho, passa a fita, com a fita marrom. Então, vamos às medidas. Para fazer esse barradinho aqui, que vai ser duplo, nós vamos precisar de 2 retângulos de tecido, tá? Ó, o retângulo de tecido, que é marronzinho, que é o que vai ficar na parte de cima, ele tem 6 centímetros assim, e no assim, ele tem 3 centímetros a mais que o meu tecido do pano de prato, porque eu quero que sobre para fazer 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. O outro tecido, que é o tecido estampadinho, que é o da cereja, ele no assim tem 8 centímetros e no assim é o mesmo tamanho que esse aqui, tá? O passa-fita e a fita é o mesmo tamanho que esses tecidos, do mesmo tamanho. Vamos aos babados, ao babado, que é um babado só. O babado, ele tem no assim 8 centímetros e no assim ele tem o dobro, tá? Do meu barrado, tá? E aqui é o meu bordado inglês, que é do mesmo tamanho que aqui. Aí, assim, o meu barradinho, o meu babado, esse tecido que vai ser o babado, eu já fiz aqui embaixo uma bainha. Então, eu dobrei meio centímetro, mais meio centímetro e vinquei e passei uma costura na beiradinha, tá?
Do lado ainda não fiz o acabamento, não. Eu vou colocar o meu bordado inglês aqui. Mas eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. O bordado inglês, geralmente, ele vem com isso aqui. Deixa eu virar assim. Ó, ele geralmente vem com essas pontinhas aqui. Eu vou recortar essa pontinha. Esse meu bordado inglês, ele tem 5 centímetros assim. Então, se eu colocar ele aqui, ó, vai sobrar pouquíssimo do marrom para você ver, para a pessoa ver, né? Ele vai quase que esconder tudo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou cortar ele menor. Então, se você tiver um bordado inglês maior, você vai cortar o tanto que você quiser. Aqui eu tô cortando aqui, ó, que aí, ó, ele vai ficar assim, ó, tá? O meu babadinho vai ficar assim. E vai aparecer bastante do marronzinho, ok? Então, vou fazer assim, ó. Nesse tecido aqui, bordado inglês tem frente e verso. A frente do bordado inglês é o lado que é mais, você vai ver, ele é mais brilhoso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, alfinetar e fazer uma costura, ó, aqui, uma costura na beiradinha, tá? Só para estabilizar o barradinho aqui, beleza? O nosso barrado, eu coloquei aqui o tecido frente com frente, tá? O que tem 6 centímetros, o que tem 8, tá? Frente com frente, e fiz uma costura de um pezinho de máquina aqui. Um pé de máquina, gente, é uma medida de unidade de margem de costura, tá? Eu não sei se dá para vocês verem a costura aqui, que eu fiz com tecido. Ah, acho que aqui dá para ver melhor. Ó, essa parte dos pontos até a beirada é um pé de máquina, essa distância, tá? Se vocês querem aprender, saber mais sobre o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina, onde eu mostro os 3 pés de máquina que eu mais utilizo e falo direitinho, mostro a posição da agulha, tudo direitinho, para vocês aprenderem a fazer, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula e vai aparecer um izinho por aqui para vocês clicarem. Aí tá, costurei com retrocesso no início, retrocesso no final. Aí agora eu quero abrir isso aqui. Para me abrir e ficar certinho o acabamento, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura aqui, ó. Abrir e passar. E vai ficar assim, ó, tá? Você passando aberto, a costura fica bem esticadinha, tá vendo? Fica o acabamento perfeito. Aí, ó, aqui é o meu passa-fita. Eu vou colocar ele aqui no meio dessa costura e vou fazer uma costura lá na máquina, uma costura em cima de onde está a fita e abaixo de onde está a fita, tá? Então, eu vou lá para a máquina, fazer isso aqui e voltamos já. E aqui está, ó, o nosso barradinho já preparado para ser colocado. Nós vamos fazer aqui nessa beirada da parte de que vai para em cima, vai ficar em cima, ó. A parte do barrado que vai ficar em cima, nós vamos dobrar, passar e vincar meio centímetro, porque isso vai ajudar no acabamento, desse jeitinho aqui, ó. Nós vamos separar no cantinho. E aqui nós temos o nosso bordado inglês já costurado na beirada do tecido que vai ser o barrado. Depois que eu costurei aqui, ó, na beiradinha, o que eu fiz? Eu fiz de um lado e de outro uma bainha. Eu virei meio centímetro, mais meio centímetro e passei uma costura, juntando, ó, juntando o bordado inglês ao tecido, tá? Isso de um lado e de outro.
Você vai fazer o franzido do jeito que você costuma fazer aí na sua casa. Eu vou fazer da forma que eu acho que para quem está iniciando é mais fácil. Você vai colocar na sua agulha uma linha que seja resistente, pode ser a linha 10, que é a linha que geralmente os meninos utilizam ou utilizavam para pipa. Pode ser uma linha de bordar, essa daqui é uma linha de bordar comum, tá? Pode ser uma linha de pesponto, que é forte também. E pode ser sua linha comum, só que você coloca na agulha ela dobrada, tá? Para ela ficar forte. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um alinhavo, ó. Um alinhavo aqui na beiradinha, ó. Quanto menor o alinhavozinho, bem na beiradinha, tá, gente? Quanto menor o alinhavo, menor vai ser o franzido, tá? Aí vai do gosto de cada um. E vai fazer isso aqui, ó, em toda a extensão. E tá aqui, ó, o nosso babadinho prontinho para ser colocado, tá? Nós vamos dobrar ele ao meio, esse tecido do babado ao meio. E aqui no meio dele, nós vamos dar um pique. Esse pique é um pique pequenininho, tá, gente? Só para marcar aonde é o meio do babado, tá? A mesma coisa nós vamos fazer no tecido do pano de prato, ó. Dobrou o meio e vamos dar um pique aqui, ó. Tá? Aí, o que nós vamos fazer, ó? O tecido do pano de prato com o avesso para cima. O tecido do nosso babado, que vai ser um babado franzido, com a frente para cima. Então, aqui vai ser avesso com avesso, tá? E nós vamos botar aqui, ó, pique com pique. E alfinetar. Aqui na beiradinha da costura, nós vamos colocar, ó, nossa beirada do babado, tá? E também alfinetar. A mesma coisa o outro. E vai sobrar, ó, um tanto de tecido. Esse tanto de tecido vai ser a quantidade de tecido que nós vamos fazer franzido de um lado e de outro, tá? Fazer como? Puxando essa linha do alinhavo que nós fizemos. Depois de estar todo alfinetadinho, nós vamos passar uma costura na beiradinha do tecido, tá? Só para estabilizar. É uma costura de proteção que a gente fala, que é só para estabilizar esse babado aqui no tecido do pano de prato, para podermos tirar os alfinetes. Aí tá aqui, tirados os alfinetes, tiramos também a linha, tá? Que nós costuramos, fizemos um alinhavo. E agora nós vamos colocar o nosso barrado, tá? Primeiro, nós vamos dobrar ele ao meio. Da mesma forma que fizemos com o tecido do pano de prato. E aqui, ó, na parte de baixo dele, a parte de cima é onde está vincado, tá vendo? Ó, aquele acabamentozinho de meio pé de máquina, meio centímetro. Aí, ó, aqui nós vamos dar um piquezinho. Então, pano de prato, avesso para cima, barrado, avesso também para cima. Nós vamos colocar aqui, ó, pique com pique, tá? E alfinetar. E aqui, ó, nós vamos estabilizar todo ele. Como tem o babado no meio, o ideal é que você dê uma passada, tá? Porque aí você passando, você vai dar uma baixada no babado para poder assentar direitinho o tecido.
E nós vamos alfinetar toda essa parte aqui, desse jeitinho aqui, ó, todo alfinetadinho. Nessa extremidade aqui, você vai ver, vai observar que sobrou mais ou menos 1,5 cm, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Esse 1,5 cm, nós vamos dobrar, ó, faz a dobra na direção do tecido do pano de prato, tá? Ó. Na direção do tecido do pano de prato. Nós vamos dobrar, passar e vincar. Isso vai ajudar o acabamento, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui. Aqui nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no final. E tá aqui, ó, todo costuradinho, com retrocesso nas laterais, no início e no fim. E nós vamos levar esse barradinho lá pra frente. Ó, desse jeitinho aqui. Vamos puxar, ó. Puxando o babado para baixo. A primeira coisa que nós vamos fazer é passar essa extremidade aqui, ó, rente ao babado, tá? Pra quê? Pra que essa costura aqui assente. Passando bem o babado para baixo, para ficar assim, ó, embaixo, tá? Ó. Aí você vai ver que como nós dobramos na lateral e em cima, praticamente o caimento vai... Não precisa nem fazer muita coisa, tá vendo? Nós vamos alfinetar. Depois de alfinetado, você vai reparar que ele praticamente vai cair certinho. Porque como nós dobramos na lateral, não tem como dar errado, né? É só dobrar certinho. Aí nós vamos lá para a máquina. Vamos fazer uma costura rebatendo esse babado aqui, aqui do lado, aqui em cima e aqui. Vamos fazer, gente, uma costura que se vocês têm um ponto decorativo, pode fazer. Se tem um zigue-zague, pode fazer. Se sua máquina só tem o ponto reto, você vai colocar no ponto reto mais largo que você tiver, porque aí ele vai bater como se fosse um pespontozinho em torno de toda essa volta aqui, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer isso agora. E tá aqui, ó, o barradinho já prontinho. Fica um barrado bonitinho, fácil de fazer para quem é iniciante, tá? Mas os detalhes dele, ó, os acabamentos dele, perfeito. A traseira dele fica, ó, toda embutidinha, todo perfeitinho, tá? Aí agora, independente, você pode fazer só o barrado, né? Que já tá super bonitinho. Eu vou fazer nesse barrado, como vocês viram na foto, eu vou fazer um pet aplique de joaninha, tá? Esse pet aplique, esse desenho já está no arquivo do grupo. Quem não está ainda no grupo aqui do canal, eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo e vocês vão poder, é só clicar no link que já vai direto para o grupo. Se você não estiver no grupo, quando chegar lá, você vai clicar em participar. Eu vendo a sua solicitação, vou aceitar. Depois que você for aceito, você clica no grupo, vai para o grupo. Lá no grupo você clica em arquivo, aí vai aparecer um monte de moldes, só que os moldes não estão abertos. Os moldes estão escritos pelo nome e a data, tá? Então é assim,
o nome, você vai procurar molde do barrado de Joaninha, que aí vai estar escrito assim, tá? A data, você vai ver a data do dia anterior do lançamento desse vídeo, tá? Então, você olha embaixo, vê a data que esse vídeo foi lançado, vai no dia anterior. Vai estar lá direitinho o molde para vocês. Então, procura até 2021, que eu vou relançar. Esse molde já está no arquivo do grupo. Ele já é antigo. Só que eu vou repostar ele. Então, vocês podem procurar nessa data, tá? A data do dia, um dia antes da postagem dessa aula. Eu vou fazer a Joaninha andando, como vocês viram aí, e a Joaninha abertinha em pé, tá? Aí, o que que eu faço? Se eu não estou achando, muitas meninas não estão achando o papel termocolante para fazer o pet aplique. Se você tem o papel termocolante, você vai fazer normalmente como indica na instrução do seu papel termocolante, porque cada termocolante tem uma instrução. Se você não tem o papel termocolante, nós vamos fazer, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o molde, ó, e vai passar ele para um papelãozinho. É a melhor forma de fazer, tá, gente? Vai passar ele, ó, para um papelão, o molde que você quer. O moldezinho que você quer para um papelão, tá? Aí você vai pegar esse molde que tá no papelão e vai passar, ó, aqui, ó, o moldezinho que vai estar no papelão. E vai passar quantas vezes você quiser ele pro tecido. Eu quero uma vez só essa joaninha aberta e eu quero 3 joaninhas andando aqui em cima. Então, é essa quantidade que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou querer esse desenho aqui, tá? A grande abertinha aqui e 3 como se estivesse caminhando sobre o barradinho. Você pode fazer do jeito que você quiser, porque isso é a criatividade da artesã. Cada molde dá para fazer várias coisas. Esse molde não é um molde original meu, tá? Eu peguei esse molde na internet. Então, se você não tem Facebook, porque só pode entrar no grupo quem tem Facebook, que é um grupo do Facebook. Se você não tem Facebook, não tem problema. É só chegar no Pinterest, clicar em moldes de joaninha, que você vai ver vários. Provavelmente você vai achar esse aqui. Se não achar, você vai ver outros parecidos, tá? Ou você clica também em Google Imagem. Se não sabe fazer, pede para uma pessoa amiga de vocês fazerem, um neto, um filho, tá? Aí tá, já tem aqui cortados as joaninhas, né? Já tá cortadinho no modelo que eu quero. Eu quero assim. Como que eu vou colar essa joaninha? Ó, eu tenho 2 formas de fazer sem papel termocolante. Eu posso fazer com a cola em bastão, que é uma cola de papel, tá? A cola em bastão, ela é seca, você gira assim, ó, ela vai subindo igual se fosse, como se fosse um batonzinho, tá? E ela é seca. Você vai passar no avesso do tecido e estabilizar ele. Mas ela é mais barata que a cola de tecido, tá? Você pode fazer. Ela vai estabilizar só o tempo necessário para você fazer o caseado, tá? Não é uma estabilização, ela não vai colar definitivamente o tecido, não. Mas dá para fazer tranquilamente. E você pode utilizar também a cola pano. A cola de tecido, ela é muito boa para fazer isso aqui, tá?
e ela não é muito cara. Ela já vem com um aplicadorzinho, ó. Tem várias marcas no mercado. E você vai fazer o quê? Você vai distribuir ela na beirada do recorte de tecido, para selar a beirada e fazer alguns riscos no meio, tá? Vocês viram aí que eu botei o ferro em cima. Esse ferro que eu passei em cima não tem nada a ver, porque a cola só é ativada pelo calor do ferro. Não. É simplesmente para tirar o ar, tá? Que quando a gente encosta, a gente cola, aí pode ficar meio enrugadinho. Você botando o ferro em cima, vai tirar o ar e vai automaticamente esticar o enrugadinho do tecido. Aí fica coladinha, tá vendo? Eu poderia deixar assim? Poderia, porque essa é uma cola de tecido e colou o tecido. O tecido, então, o tecido no tecido, ela cola bem a beça. Mas, como pano de prato é uma coisa que está sempre em contato com a água, o ideal é que se você faça um caseado em torno de todo o desenho, tá? Eu vou fazer com linha preta. Então, eu vou fazer um zigue-zague com linha preta em toda a joaninha, todas as partes da joaninha. Se você tiver o ponto de caseado, você vai fazer o caseado. Se você não tiver o ponto de caseado, vai fazer no zigue-zague. Se você, na sua máquina, só tiver o ponto reto, não tem problema. Coloca o ponto reto, o ponto menorzinho da sua máquina, costura toda a beiradinha de cada peça da joaninha e depois vem com o caseado à mão, tá? Faz o caseado à mão. O caseado à mão, gente, agrega muito valor à peça. Toda peça que é bordada à mão, ela é mais cara do que a peça que é bordada à máquina, tá? Glácia, eu não sei fazer o caseado à mão. Não tem problema, já tem um vídeo aqui no canal de caseado à mão. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui dessa aula e vai aparecer um izinho aqui em cima. É só clicar, você já vai direto para a aula. É conhecimento gratuito, gente, e conhecimento é poder, tá? Então, eu vou lá para a máquina fazer esse caseado. Não me abandone não, porque ainda tem mais coisa para fazer aqui, tá? Um grande beijo, aproveita, vamos lá, vamos clicar e curtir o vídeo. Vamos ajudar o canal a crescer, vamos pagar a artesã, tá? Pagar a professora. O nosso barradinho com pet aplique já pronto, sem o papel termocolante, tá? Aí vamos lá para o nosso molde de novo. Tá aqui o nosso molde. Vocês podem ver que tem, na joaninha tem uma anteninha, tá vendo? E na joaninha deitada também tem duas anteninhas. Então, é assim, gente, eu tenho aqui deixa eu virar assim. Eu tenho aqui uma caneta que apaga. Se vocês não têm a caneta que apaga, vocês podem fazer isso tranquilamente com o lápis HB, tá? Que o lápis HB risca bem fininho. Aí, nós vamos fazer aqui a nossa anteninha, ó. E eu vou botar uma bolinha na ponta da anteninha. Pode ser a mão livre mesmo, não tem problema. E a mesma coisa nós vamos fazer nessas outras três aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Acho que dá para vocês verem, né? Deixa eu botar assim, que aí vocês veem a mais alta e a pequenininha. Beleza. Como que nós vamos fazer aqui? Se vocês tiverem uma tinta para tecido, vocês vão pegar ou um pincel bem fininho, ou um palito daqueles de palitar o dente, vão molhar, sem água, sem diluir a tinta nem nada, molhar e fazer esse risquinho aqui, com cuidado.
Ah, não tenho essa tinta. Vocês podem utilizar uma linha de bordar preta ou a linha própria sua de costura preta e fazer ponto atrás, tá? Vai dar certo também. Eu costumo utilizar para essas coisas essa caneta aqui, ó. Essa caneta é a Micron 05. 05 é por causa da ponta, tá? É a espessura da ponta, que é bem fininha. Micron é a marca. Essa marca aqui, essa caneta, ela é nanquim e ela não é solúvel, é um nanquim especial, um nanquim que não é solúvel em água. Isso quer dizer o quê? Que você vai riscar o seu tecido com ela e ela, quando você lavar, ela não vai sair do seu tecido. E ao riscar o tecido, como ela não é solúvel em água e ela tem a ponta bem precisa, ela não expande. Essa marca aqui, ela é bem precisa. Esse nanquim, quando você risca, o risco não expande, o risco não abre, ele fica preciso, tá? Essa caneta eu comprei ela R$16, comprei nas lojas Calunga. Você deve encontrar em outra papelaria do ramo. Procura no setor de desenho ou pergunta ao vendedor, porque ela não é uma caneta que fica normalmente em exposição, assim, nas estantes, tá? Às vezes está em um lugarzinho mais escondidinho, então é bom perguntar. Micron 05. Aí a cor, ela tem de todas as cores, mas a que mais utilizo é preto. Esse caneta aqui, quem conhece muito e utiliza muito, é quem faz boneca em tecido, porque a gente utiliza para fazer os cílios, as sardas. Então, ela é uma caneta bem precisa, a ponta bem fininha, tá? Ó, como é que com ela é muito mais rápido. Ela te dá precisão e velocidade no trabalho, tá? Então, é uma grande dica essa caneta. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, é muito bom. Procura pela internet também, em alguns lugares vendem. Então, tá aqui prontinho o nosso barradinho, tá? Ó, nosso barradinho pronto. Esse pano de prato aqui, ó, dá para se vender ele de 12 a 15 reais, tranquilamente. É um pano de prato muito bonitinho, fácil de fazer, tá? Um pano de prato especial, né? Decorado, especial. É rápido de fazer, como vocês viram. Vocês podem utilizar o pet aplique ou fazer só o barradinho, tá? Se for só o barradinho, vende uns 10, 11 reais, dá para vender. De qualquer forma, essa sugestão de preço, gente, é só uma sugestão mesmo, porque vai depender muito da região onde vocês moram, do valor do material que vocês compraram, tá? E do tempo que vocês levam para fazer cada peça. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu mostro como eu faço para colocar o preço, quais os cálculos que eu faço para colocar o preço nos meus panos de prato, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima. Tá aqui prontinho o nosso pano de prato, lindo de bonito, de maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Ó, um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e com saúde. E até a próxima aula, se Deus quiser.